Você está no Política Sem Mistério. Aqui são 5 mulheres, 5 identidades, mas com um único objetivo: levar a reflexão, a educação política para o seu lar, para o seu momento de vivência aí, no seu trabalho, na sua localidade, na sua sociedade, na sua comunidade. E hoje nós estamos aqui com um programa muito especial. Mas eu digo que eu acho que todos os nossos programas são bem especiais, não tem como falar o que é mais especial do que o outro. Porque hoje nós estamos aqui com o nosso vice-prefeito, mais conhecido como Guinho, né? Eu já vou fazer a apresentação dele aqui. Em poucos minutos nós vamos falar de um importante papel, já que ele ocupou ambos os lugares, já ocupou uma cadeira no Legislativo, uma cadeira no Executivo, e a gente quer saber como se dá esta relação. Se é uma relação promíscua, se é uma relação saudável, se é uma relação que hoje atende aos interesses públicos. Estou aqui, Lisdene Nobre, Andréia Peixoto, Viviane Leite, Manu Portela e a nossa indígena mais charmosa da face da terra, Jéssica Tupinambá. Então, para começar esse programa, gente, eu quero apresentar esse jovem que tem uma atuação muito importante no município de Itabuna. É um político que começou a sua carreira bem cedo como político, né? Ele é natural de Itabuna. Anderson Bruno dos Santos. Eu não sabia desse Bruno. Bruno, né? Nascido bem novo, em 9/6/93, está com 30 anos, né, Guinho? Iniciou sua vida pública em janeiro de 2017, sendo um vereador eleito mais jovem da história de Itabuna e com menor votação entre 21 anos. Em 2018, ele foi o terceiro candidato deputado estadual, o mais votado em Itabuna, e eleito vice-prefeito em 2020. Em 2022, o candidato a deputado federal mais votado da cidade. Então, é uma figura expressiva no nosso cenário político. Já era tempo dele estar aqui entre as politiqueiras para falar de política pública municipal. Isso é que Guinho trata bem, que fala bem, e com certeza será um programa aí de muitos esclarecimentos, que a gente vai falar dessa relação hoje, como se dá a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo. Mas eu vou falar mais um pouquinho sobre o nosso vice-prefeito. Ele cursou o ensino médio no Colégio Amélia Amado, foi representante colegial estadual no mesmo período, coordenando movimentos jovens da Igreja Católica, onde ali ele despertou em representar a juventude através da política partidária. Ele cursou Química na UESC, abandonou o curso para cursar Direito na FTC, e não concluiu. Eu tenho uma história semelhante com você. Eu comecei matemática, também fui para direito, depois fui para política, né? Quase a mesma coisa. Na Câmara foi terceiro secretário em um biênio, segundo secretário da mesa diretora no segundo biênio, foi relator do orçamento por 2 vezes, relator do decreto legislativo que derrubou o valor da tarifa de ônibus da cidade, presidente da Comissão de Saúde por 4 anos, sendo autor de diversas comissões de inquérito para apurar as denúncias de corrupção na saúde. E criou uma sessão especial de referência ao Dia do Jovem e criou a Lei de Transparência da Regulação da Saúde. E esse é exatamente, Guinho, nosso vice-prefeito, é exatamente por conta desse currículo como parlamentar que você está aqui hoje no Política Sem Mistério. Não o fato apenas de você ser uma autoridade política no nosso município, ser o nosso vice-prefeito, mas mais do que isso, pelo seu currículo de atuação como parlamentar no município de Itabuna.
Então, eu quero te desejar aí as nossas boas-vindas aqui no Política Sem Mistério. Então, eu quero falar um pouco dessa sua... você enxerga essa atuação de parlamentar, como você, no período que você ocupou, que não foi um período grande, mas com já grandes registros parlamentares na Casa Legislativa. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, Guia. Doutora Andréa, Viviane, Manu e Jéssica. Né? Muito bom, né, ser entrevistado por 5 mulheres. E a gente, desde o meu mandato de vereador, né, a gente tinha uma única vereadora na Câmara. Mas a gente sempre falava da importância, né, das mulheres participando de todos os segmentos da sociedade. A Câmara tem uma comenda, que é a de Otaciana, que faz reverência, né, a primeira vereadora, que era parteira, professora, que tem uma história no nosso município, Otaciana Pinto. E a gente sempre falava sobre isso, que a gente precisava atentar, não só no fato de você homenagear, mas sim de reconhecer a importância daquela mulher para a sociedade. Então, fico feliz de estar aqui com 5 mulheres. E quero até ser solidário nesse início, né? Estando só com mulheres, a senhora, a doutora Lesdele, que ontem circulou uma charge aí na cidade. A gente fica triste quando a gente percebe que a gente precisa ter uma lei de cotas, que não é de gênero feminino, mas de cota de gênero, mas que fica chamada da porcentagem de mulheres, para que as mulheres participem da política. E quando a gente percebe as mulheres querendo participar, discutir, na sociedade, a gente vê situações como essa de agressão, como aconteceu no dia de ontem. Então, minha solidariedade à senhora. Muito obrigada. Como também a professora Deliana. Então, a gente traz aí dentro dessa nossa bagagem curta, né, de 8 anos de vida pública, mas dentro do Poder Legislativo, foi onde eu tive a oportunidade de entender, né, a importância, principalmente da municipalidade, né, de a gente saber que é no município que as coisas acontecem. E o Poder Legislativo ele tem uma importância gigantesca. Embora a sociedade tenha um olhar distorcido, né, do papel do vereador, que está ali muitas vezes para fazer a questão assistencial, né, ou ficar cobrando situações que não são de ganho coletivo, e sim pessoal, seja para ele ou para aqueles que estão em torno dele. Mas eu tentei, de todas as formas, durante 4 anos, mesmo sendo o mais jovem, né, sem nenhuma experiência política partidária no primeiro momento, mas contribuir de que eu, ficando 4 anos na Câmara, eu tivesse o meu nome marcado na história mesmo, né, e graças a Deus, eu digo que para todo sempre, porque meu nome está na lei orgânica e no regimento interno daquela casa, porque participei, né, da reforma da lei orgânica do município de Itabuna, como secretário. E a gente via ali como é importante, né, a gente conhecer as nossas leis municipais, que é o que rege o nosso município, né, que são muitos direitos que o nosso cidadão tem, mas não tem conhecimento. Então, esse tema aqui é extremamente importante, fico muito tranquilo e à vontade para discutir e debater. Eu quero até, então, agradecer a sua solidariedade, Guinho, a respeito dos fatos, e você mencionar a importância do feminino, da mulher, né? Compor esses espaços legislativos e compor o executivo. O fato de uma mulher, ela se dispor a participar de um pleito eleitoral, de ser uma pré-candidata ou futuramente uma candidata, ou ser uma partidária, ou ser uma filiada, ou participar de uma audiência pública, é um exercício político. É um direito dela estar ali participando. É exercício político que é dado aos homens, às mulheres. Então, tanto homens como mulheres podem exercitar, independente das impressões que uns ou outros acham. É um direito dela estar ali. E esse direito, ela tem um jeito de exercer esse direito livre de qualquer depreciação, de qualquer desqualificação, de qualquer intimidação da sua figura usando a sua imagem.
não autorizada, porque isso tem consequências na nossa legislação e podem ser imputadas responsabilidades, que a nossa assessoria jurídica já tomou todas as providências, né? E esse fato não atinge a Lisdeile ou a Andréia ou a professora Deliana, atinge a todas as mulheres e, no final, atinge a própria democracia, né? Então, nós tivemos, né, a Andréia pode comentar muito bem, da gravidade que isso pode estimular atos de violência para todos e qualquer mulher que esteja num pleito político. Exatamente. Primeiro, agradecer a Nina por ter aceitado o nosso convite. E quando a gente pega uma charge como essa, ontem mesmo foi uma revolta, né? Me subiu aquela revolta, aquele descontentamento, aquela questão de a gente não deixar que fique impune esse tipo de conduta. Me falaram até que era uma besteira, que era uma bobagem. Não é besteira, brincadeira não é besteira, brincadeira não é bobagem. Isso é uma violência não simbólica, não é mimimi, é uma violência simbólica, violência política. Tentam afastar as mulheres da política, tentam, mas isso não vai ser possível, porque se a gente se coloca como política, não é porque quer enfrentar homens ou enfrentar outras mulheres, a gente quer se colocar para a discussão, para os debates. Isso é muito natural. Por que não? A gente está naquele momento discutindo políticas públicas. Nós tivemos aí um projeto de lei que foi aprovado e estávamos lá com pessoas comuns. Imagine se nós estivéssemos ocupando esses espaços. Então, tem que parar. A gente precisa frear, sabe? Já essa coisa também, Denise. Esses tipos de situações desconfortáveis, assim como aconteceu com Liz e com Deliane, impacta tanto, afeta tantas mulheres, a ponto da gente ver companheiras, mulheres potentes, com bastante potencial de estarem na política e falar bem assim, eu não tenho coragem, eu não vou lá. Ou até mesmo ser questionada, mulheres como você, Liz, como você, Dea, ou com Deliane, falar assim, tá com coragem. Sim, e o que Liz ele falou, né, sobre ser uma ofensa à democracia é muito real. Porque isso mina a própria representatividade das mulheres. E se não há representatividade, como que a gente vai ter os nossos direitos respeitados, né? Frente à Constituição, à legislação. E a democracia brasileira é jovem. Sim. E mesmo nessa jovem história, o papel da mulher sempre foi secundário, minoritário. Então esse tipo de ato é uma atrocidade, né? Dentro dessa questão. A gente está passando momentos muito difíceis. E quando tem, né? E quando tem também, como uma mulher se coloca, ainda por cima como candidata, pré-candidata a prefeita, fala assim, gente, ela tá querendo o quê? Tá querendo agora sentar na janela? Tá querendo o quê? Se disputar com grandes nomes, né? Dos prefeitos que já como se o espaço não fosse nosso também. Se não fosse nosso. Não importa, Liz, aqui é deixar bem claro, não importa ganhar. Não importa. A gente tá, né? O fato de estarmos ali é um direito nosso. Exatamente. O fato de estar praticando na política, de estar dialogando com outras lideranças políticas, é um exercício que é direito nosso, né? O direito de participar de encontros políticos, de fazer exercício, de debater, é um direito nosso, né? Ninguém pode nos impedir isso. Exatamente. E qualquer tipo de coação a gente tem que lembrar que tem um artigo no Código Penal e hoje no Código Eleitoral que essa conduta dessa charge desse tipo é uma conduta típica, sim, não é? Sim, e a gente percebe, né, que até na construção da narrativa é de que é impossível uma mulher se eleger em Itabuna. Né? A gente sabe que, historicamente, nós nunca tivemos uma mulher eleita, mas quando se tem pessoas dispostas a disputar, a imprensa, como uma pessoa faz parte da imprensa, não vou generalizar, mas ali alguém representando a imprensa, ele deve estimular que aquela mulher esteja disposta a buscar mesmo o espaço de disputa e não colocar uma pistola como se fosse aquela pessoa fosse ser eliminada, né, do processo. Então é revoltante. Guilherme, você acha que isso é um fator no qual tem tão poucos números de mulheres na Câmara? Você comentou que só tinha uma, né? Uma vereadora, né? Tipo, já são 2 legislaturas consecutivas que Itabuna só elege uma mulher. Né? E eu lhe digo assim, quando a gente olha para os partidos, poucas mulheres estão realmente disputando a eleição.
A grande maioria está ali por conta da obrigatoriedade da lei, né? E 30% que é obrigado e só está ali para cumprir tabela. Né? E a gente tem buscado, e dentro da cidadania, quando eu tive a oportunidade de participar da montagem do partido, todas as mulheres eu conversei, né, e tentei estimular para que elas realmente estivessem ali para disputar. E se fosse, né, da vontade popular, ganhasse a eleição. Para que a gente consiga aumentar o número de mulheres. Porque nós vamos chegar a um momento que Itabuna pode não eleger nenhuma mulher, né, e aí você tem uma comissão de mulheres na Câmara presidida por um homem. Com o primeiro relator, homem. Então a população precisa ter esse olhar de que a Câmara, dentro das suas comissões permanentes, existe uma comissão que está lá para discutir as políticas públicas para as mulheres. E não tem como você botar os homens para estar na linha de frente dessa comissão por não ter uma representatividade feminina. Fazer legislação, políticas públicas para a mulher sobre a lente de um homem, com certeza, né, sairá uma política adequada. Vivi, o que você acha a respeito disso? Não, exatamente, né? Essas violências, elas acontecem de diversas formas. E, por exemplo, a charge é uma representatividade. E se você olhar, várias pessoas ali vão olhar aquela charge e vão concordar, porque isso já está interiorizado na vida das pessoas. E por isso que tem que quebrar esse paradigma. E é quebrando como? É a gente falando, estamos debatendo aqui nesse momento, para que outras pessoas vejam isso e falem, não, isso não é normal. Isso não é só uma charge, né? Isso é realmente uma violência, uma reprodução de uma violência. Exatamente. Isso, infelizmente, não é uma coisa que acontece só em Itabuna, nem só no âmbito municipal. Todas as eleições que nós temos, nós vemos esse tipo de violência com candidatas mulheres. E é revoltante que as pessoas se sentem tão confortáveis em exprimir esse tipo de violência, né? E eu acho que parte disso vem dessa sensação de impunidade. As pessoas realmente acreditam que não vai ter consequência, né, se elas fizerem esse tipo de discurso, que é grave. Não, a gente viu, embora eu esteja em campo oposto, mas quem assiste o julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma, você vê que muitas das falas dos deputados jamais seriam disparadas se fosse um homem sendo julgado. Com certeza. Então você sabe que é dessa forma, né? Quando uma mulher está num plenário de uma Câmara discursando, você, até aqui mesmo, a maioria dos homens, seja vereadores ou público, fica conversando, dialogando. Eu já vi a vereadora Vilmaci várias vezes chamar a atenção, né, dos colegas para que escutassem o que ela estava falando. Né, de que é muito difícil. Ela, uma única mulher com 20 homens, né, Charliane passou pela mesma questão lá com a gente, mas Charliane conseguiu ocupar mais espaço que ela. Foi vice-presidente, foi presidente da Comissão de Mulher. Hoje eu percebo que a vereadora Vilmaci passa por mais dificuldades do que a vereadora Charliane enfrentou na nossa legislatura. Aqui um grande abraço à nossa única vereadora mulher na atual Câmara Legislativa da cidade de Itabuna. Né? Também quero mandar um abraço para a ex-vereadora Charliane, que me passou mensagem solidarizando também ontem devido a essa charge horrorosa, né, de cunho totalmente misógino, machista, e que deprecia, desqualifica as candidaturas femininas da cidade à prefeitura de Itabuna. Você continuar, a gente participou de um evento muito bom falando sobre violência política de gênero, um observatório, e a gente trouxe assim vários elementos de como combater esses tipos de conduta. Então, assim, a gente está se preparando para a gente também reproduzir esse curso, um curso que foi em Recife, sim, e que trouxe muita bagagem para a gente. Então, a gente aproveitou o máximo que podia. Mando um abraço aqui para as organizadoras, um abraço para as meninas que foram de todos os partidos que participaram. E foi para a gente foi assim, algo que trouxe, né, grandes força, né? Trouxe força para que a gente combatesse esse tipo de violência, né? Melhor dizendo, nossas pré-candidaturas, né? Não posso esquecer do pré, né? Mas vamos lá, a gente está aqui mencionando, diante dessa situação toda, do papel da mulher política, né? Hoje ainda, uma questão de muita vulnerabilidade, ela está sendo o tempo todo atacada no seu exercício político, desde as suas
pré-candidatura, até mesmo como líderes, né? Porque eu sou uma líder partidária, eu sou presidente de partido, né? Já levei, depois que eu assumi partido, já levei diversos ataques de todas as formas, né? Ainda não me aconteceu o físico ainda, mas os demais, sexual também não teve, mas os demais já teve, né? A gente já teve que tomar diversas providências, enfim. Mas a gente continua, parece que mais forte. E de ataques psicológicos, fala que você é capacete. Nós estamos firmes, né, Jéssica? Firmes. Mas vamos lá, eu quero... Quanto mais bate, mais a gente se fortalece. Não, a gente pode falar que o couro tá grosso, mas a gente Nossa dicção, né? Quanto mais bate, mais cresce. mas a gente cresce, né? Não desistiremos. Não vai ser eu vestida de Mulher Maravilha, eu vou desistir, pelo contrário. Com o escudo ainda por cima. Pelo contrário, dá mais força. Mas vamos lá, nessas câmaras esvaziadas de mulheres, né? Nessas câmaras que a gente vê, Guinho, a função da Câmara sendo desidratada, né? A cada dia mais a gente entra nas câmaras de vereadores e a gente vê ali assistir uma sessão que é muito prazerosa. Quem nunca assistiu uma sessão na Câmara de Vereadores, vá assistir. É muito bom participar desse exercício político. Mas a gente vê uma capacidade dos vereadores, não como você que a gente viu ali, uma série de aprovações legislativas sendo esvaziadas. Mas moções de aplauso, congratulações, indicações pessoais. O que é isso? Na verdade, a gente percebe, na nossa legislatura, nós tínhamos mais vereadores independentes de oposição do que nessa atual, que nós temos um de oposição. É claro que o mandato ele é individual, cada um é responsável pelo seu mandato, né? Ele decide se ele faz parte de situação, oposição ou independente, mas eu sempre disse, inclusive quando eu fui eleito vice-prefeito, no meu último discurso como vereador, de que eu gostaria muito de ser fiscalizado pela Câmara, enquanto membro do Poder Executivo, né? Seja como vice-prefeito, ou se secretário de esportes, como eu estava, né? Que a Câmara pudesse acompanhar, porque aquilo é um poder, e não uma continuação do Poder Executivo. Né? Como uma vez teve um forte debate, eu estava vereador, eu disse que eu não permitiria que aquela casa fosse um puxadinho da prefeitura. E o presidente se ofendeu com a minha fala, mas pelo fato de que os vereadores, eu já vi nessa legislatura de falar do nosso governo. Então, o vereador ele se sente membro do Poder Executivo, né? Como se ele fosse realmente parte do governo. E a gente não pode permitir que isso aconteça, porque a fiscalização ela é de extremamente importância, porque o prefeito ele não está ali com um cheque em branco para fazer o que ele quer com o orçamento. Além de existir um planejamento orçamentário que foi aprovado pela Casa, aqueles que têm a capacidade de fazer propostas de emenda a esse orçamento é louvável, para que o vereador ele tem muito mais acesso às comunidades do que o prefeito, que tem uma demanda muito forte de gabinete e de atividades externas, né? Mas quem está na comunidade mesmo, no bairro, no dia a dia da população, é o vereador. Eu costumo até dizer que o vereador é quem vê a dor. É ele que tem acesso à população. Se alguém passa mal, se alguém tem algum problema, liga de imediato para o vereador ou bate na porta da casa do vereador. Então ele tem esse acesso e ele sabe as dores da população. Então ele se tornar omisso mediante essa dor por conta de interesses pessoais, ele está abrindo mão da sua prerrogativa, do seu poder, né, para ser uma continuidade do Poder Executivo. A gente vê que quando abre o grande expediente ou o pequeno expediente, né, das proposituras, a gente não vê uma comissão de inquérito, a gente não vê uma convocação. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, convocar um secretário não significa que eu estou condenando ele, não. Eu estou fazendo o meu papel. É uma obrigação. É uma obrigação.
regimental. Regimental. E trazer claro. Regimental. Não existe isso, né? Eu vou... Sim. O vereador é um representante do povo e o povo tem interesse em saber por que aquilo não está funcionando, por que aquilo está sendo fechado. Não é nem só isso. Digamos, o prefeito anunciou uma nova aula do hospital de base. Vamos convocar a secretária de saúde, não é para condenar ela não, para ela informar a população como vai funcionar aquilo. Né? Existe orçamento para você atender mais uma nova unidade hospitalar, né? Existe condição de corpo, de pessoal para tocar a nova ala. Nós temos... O que é que vai acontecer? São novas contratações, reutilizar aquele quadro. Como é a fonte? Entendeu? Isso é importante. Orçamento, receita. Exatamente. Eu deixo de abrir mão do meu papel e colaboro com o Poder Executivo. Sim. Né? Quando eu mostro para a população que está sendo feito algo que é benéfico. Agora, as pessoas parecem que têm medo de tratar as coisas claras. Né? Tudo tem que ser nas escondidas. Nega-se convocar e quer convidar secretário. Não existe convite para secretário. Nem para ninguém. O regimento é claro, é convocação. E essa convocação, aí tem um vereador que ele diz, parece uma oitiva, parece que tá levando para ser julgado. Não é isso. E todo mundo que recebe dinheiro público pode ser convocado. Não é só o secretário municipal, nem o servidor, o prestador de serviço, o empresário que recebe. Ele tem por obrigação prestar esclarecimentos sobre qualquer tipo de dúvida do parlamentar. Nessa função, né, desidratada, que parece que os vereadores começam a deixar de praticar suas ações de fiscalização, de refazer requerimentos de convocação para secretários, dar justificativas de uma lei orçamentária que foi aprovada pela casa e como essa lei orçamentária ela está sendo empregada a serviço da população. A gente vê, meninas, eu quero passar a palavra para você, Manu, vereadores que mais hoje, né? Guinho falou aí algo muito certo. O vereador é aquele que está mais próximo da dor, né? A gente tem que falar algumas diferenças aí. Nós temos um vereador que realmente ele tem que olhar para a dor da população, ele tem que olhar especificamente para a dor de um indivíduo, mas a dor desse indivíduo não é de um indivíduo, porque a dor dele é a dor de uma comunidade. Então, o vereador ele não trabalha especificamente para um indivíduo, ele trabalha para uma comunidade, ele trabalha para uma cidade. E hoje a gente quase não vê o legislador mais atuar, o legislador municipal, mas o vereador que a gente vamos apelidar aqui de vereador assistencialista. Antes de Manu falar, vou até para não contribuir com a sua fala, né? Quando você conversa com qualquer vereador, isso é de sempre, né? Mas essa situação aqui do asfalto, do esgoto, aí a desculpa do vereador aí eu lhe mostro o pedido de providência que eu fiz. Mas só que o pedido de providência, ele existe como indicativo, e claro, dentro da previsão orçamentária, você questiona o Poder Executivo, olha, a rua tal não tem pavimento. O prefeito ele tem 15 dias, né, 10, 15 dias para lhe responder. Se ele não responder, você reitera aquele requerimento. Se ele não responder, você vai a juízo. E você tem a prerrogativa de ser forçado àquela atividade ali dentro do orçamento ser executada. Qual vereador que já fez isso? Entendeu? De tipo assim, não, eu busquei que fosse... Não, ele tem apenas como uma desculpa para o eleitor. Não, aqui eu pedi. É exatamente o que eu ia falar. Quando se trata do papel e impacto do vereador, o maior impacto que ele pode ter sobre a comunidade, sobre a cidade, está em seguir a sua função de vereador, que é legislar. Essas medidas assistencialistas que a gente vê corriqueiramente, elas são imediatistas, e eu acho que é muito claro que tem um viés eleitoreiro, né, porque 4 anos para se ter a próxima eleição, então é imediatista, é o que vai ter feito agora, e não visa realmente alterar a realidade da população, que é o que se consegue fazer com medidas legislativas, que é a função do vereador. Então, esse esvaziamento, né, da função do vereador para ter esse assistencialismo, ele acaba prejudicando a longo prazo, longo e médio prazo, o bem-estar da população como um todo. Porque, como você falou das ruas que não estão asfaltadas, você asfalta hoje.
daqui a um ano a rua está esburacada novamente. Sim. Não é uma medida de longo prazo, é uma medida imediata. E isso é um grande problema, que a própria população muitas vezes não percebe, né, a ineficiência dessas medidas imediatistas, que deve se cobrar medidas que vão resolver, né, que vão trazer soluções capazes de realmente sanar esses problemas. E esses problemas acabam sendo perenes, eles sempre retornam e sempre volta, né, a próxima pessoa que tem um interesse em se candidatar e se reeleger para sanar aquele problema apenas monetariamente. O que eu acho, que eu vejo, Guinho, que às vezes hoje existe duas prioridades para um vereador. Maximizar aquela quantidade de pessoas que ele consegue atender. Você sabe que isso tem um efeito para ele, que significa o que Manu acabou de dizer, uma projeção eleitoral, né? Ele conseguir atender o máximo de pessoas, né, durante o seu mandato ou durante um mês, né, com esses requerimentos todos. E outra sempre é aquele esforço político de manter a sua rede de influência e não contrariar o prefeito. Exato. Porque o prefeito é que tem a chave do cofre, né, desses serviços públicos ali, que você falou que manda o requerimento, ele não responde. E, de repente, muitos desses vereadores não querem contrariar o prefeito, não querem contrariar aquele eleitorado da sua rua. Entretanto, essas duas prioridades que você hoje vê na atuação do vereador esvazia as suas principais finalidades, que é fiscalizar e legislar. Tem um detalhe aí, que quando o requerimento é colocado na Câmara de Vereadores, o que a gente vê que é um requerimento de fiscalização, de convocação, diversos outros requerimentos. Mas o que a gente vê é uma votação em que todos, e eles já se falam assim, já se intitulam assim, a base do governo. É sempre isso, a base do governo é não. Aí a gente olha, só tem um que vai derivar outro e diz, então, como é isso? Então, a Câmara não é para fiscalizar, a Câmara não é para convocar o secretário, ou seja, ao prefeito. Você tem o direito da minoria também violado, né? Sim. Pelo fato de que nós sabemos que é regimental também a constituição de bancadas, tem, né, o legislativo tem as bancadas, seja grupos partidários que se unem ou de interesses coletivos. E a gente vê que hoje Itabuna tem uma bancada de 20 vereadores, que é a chamada bancada governista, que pertence à bancada do prefeito, e um vereador declarado de oposição. Então, quando se fala um requerimento de pedido de esclarecimento, na minha colocação enquanto ex-parlamentar, rejeitar um pedido de informação é se omitir, é tirar o direito de que dentro dos princípios da administração pública, da publicidade, você tornar público. Né? Então, é uma coisa que a gente não consegue compreender. E é um desgaste que a bancada governista pega desnecessário. Né? A não ser que ela assuma de que existe erro. Né? Então, eu tenho conhecimento de que isso aqui vai prejudicar o governo se vier às claras, então vamos rejeitar. Porque tem coisas, eu sei que eu fui oposição, que algumas situações são também políticas, de objetivo somente de desgastar. Mas a grande maioria não. É uma coisa de interesse coletivo. Então não é interessante você rejeitar isso. Que é um desgaste que recai sobre a bancada. Eu quero te apertar aí num sentido. Nesse sentido aí, se o vereador hoje ele trabalha para maximizar a quantidade de pessoas que ele consegue atender os interesses, né? E além de tudo, ele tem que manter uma base governista ou ele tem que manter essa rede de influência e tem que manter bem esse casamento com o prefeito. Como que ele vai trabalhar conforme a sua função de vereador? Muito difícil. E eu até digo tranquilamente que o atual prefeito, ele tem um jeito de governar. Eu falei, ele governa com chicote na mão. É com chicote mesmo.
Eu já vi de vereador levar bronca na hora ali, receber um telefonema, porque deu um discurso de cobrança a um secretário municipal. Então, o vereador está impedido de cobrar. Você tá me É um vereador, rir, mas é porque é homem. um vereador pegou uma mensagem, uma sessão que eu estava presente. Ele disse, não, eu quero que convoque a secretária de saúde aqui, foi a secretária de saúde especificamente no dia, pelo fato de que, olha aqui, ó, o WhatsApp tem quase 30 dias que eu falei com ela e ela não me respondeu. Então, se ela não responde a uma autoridade legislativa, que é o vereador, então eu tenho que usar a ferramenta que tem previsto no regimento, que é a convocação. Esse vereador, as pessoas ficaram revoltadas pelo fato desse discurso dele. Então, eu entendi ali, pelo fato, ele é base, mas ele não se colocou como subserviente. E tipo, eu não vou condenar a secretária, mas eu preciso de esclarecimentos. Ó, tá faltando medicamento na UPA, tá faltando medicamento no hospital, são denúncias constantes. A gente precisa que a secretária venha e explique, porque ela não me respondeu. Talvez se ele tivesse a resposta dela ali, de imediato ele mostraria e responderia ao vereador que estava tentando convocar a secretária. Então, às vezes, né, alguns vereadores, eles têm essa coragem, mas são em poucas situações. E, com relação ao que você coloca, eu tenho visto uma situação particular dessa Câmara. Não de todos os vereadores, mas alguns. Que é uma quantidade gigante mesmo, de pessoas nomeadas na prefeitura. Então ele não está preocupado em fazer a obra ou levar a ação. Ele quer nomear as pessoas lá que vão aumentar cada vez mais o seu capital eleitoral. Lideranças políticas que estarão apoiando ele na reeleição. Né? Então o objetivo de ter 2, 3, 4 mil votos, né, é o que se fala hoje alguns vereadores. Eu vi até num grupo de WhatsApp um assessor de um vereador fazendo assim, tem interesse de vir para o grupo? Manda mensagem no direct. Entendeu? Tipo assim, vendendo o cargo, né? Então a gente percebe que essa Câmara tem uma situação particular que é essa. Eles têm uma entrada, né, um certo acesso ao prefeito tão forte que eles conseguem colocar quem eles querem dentro da prefeitura e crescer o seu capital eleitoral. Poucas são. O único bairro que o prefeito foi fazer reunião com a comunidade para anunciar a obra foi o bairro do vereador de oposição. Então você vê a importância da oposição. Né? O vereador que cobra, o prefeito se viu coagido mediante as cobranças do vereador, ele vai tentar, numa tentativa de mostrar para a população daquele bairro que o vereador mora, que ele vai trabalhar, mas porque não foi um outro bairro, foi aquele específico onde a oposição mora, para tentar ter uma guerra política ali dentro. Mas quem ganha? A população. Vice-prefeito, o senhor acredita que talvez exista um individualismo dentro da Câmara, né? Porque é claro que se houvesse uma união, né, de cargo da Câmara entre os vereadores, seria muito mais possível e plausível eles cumprirem a sua função legislativa e de fiscalização. Você acredita que talvez esses problemas venham de um individualismo político? Olha, eu acredito que a atividade de cada parlamentar, ela precisa ser individual mesmo. Porém, quando vai se discutir em plenário as questões, não pode ser o meu interesse que deve sobressair, mas sim o da coletividade. Então, se cada um, de forma individual, ele pensa de forma coletiva, não precisa nem sentar para debater. Se o interesse é a população, quando a gente colocar qualquer requerimento de votação que é de interesse coletivo para a população, vai ser aprovado. Sim. Qualquer lei que entrar que é de interesse da coletividade, da população, vai ser aprovado. Se for, você tem noção, eu já ouvi vários vereadores cobrando de uma determinada secretária. Todo mundo, né, malhou a secretária em sessão. Mas ali eu percebi que o interesse dos parlamentares não era coletivo. Mas é porque dentro da individualidade de cada um, eles estavam sendo penalizados. Então a cobrança se dava pelo fato de que eles queriam ter mais acesso dentro da secretaria para fazer a sua política individual. Entendeu? Porque se um secretário ele não está agindo conforme o decoro ou a sua função, o que é que ele pode ser feito dentro do regimento interno? Um voto de censura. Né? Se for aprovado um voto de censura na Câmara a qualquer secretário ou servidor, contratado ou comissionado, o prefeito tem por obrigação demitir aquele servidor. Olha a força que o parlamentar tem, o vereador tem. E não é utilizado.
Entendeu? Então, se ali está sendo prejudicada a população com aquela ação daquele secretário, vamos botar o voto de censura. Mas por que não bota? Porque não é a população que está sendo prejudicada, mas sim o parlamentar. Entendeu? Então, eu já vi, inclusive, porque os meus exames não estão sendo marcados. E dentro do meu projeto de lei na Câmara, que eu fiz a transparência da regulação, eu tinha como objetivo acabar com isso. Não é, doutora Alice, dele, não é você, Manu, que tem que ir lá pedir para marcar o exame, não. Ele precisa sair do posto de saúde, o cidadão, com o seu exame ou regulado, ou ele entendendo que não tem cota ali, mas ele sabe qual é a posição dele na lista de espera, que depois ele vai acessar de casa e vai saber que dia vai ser o exame dele marcado. Nós estamos hoje na era da tecnologia, né, onde existem muitos debates em torno do governo digital, das cidades inteligentes, e a gente vê um município como Itabuna com a sua maneira de conduzir a gestão e a cidade de forma analógica. Né? O que eu estou enxergando aqui é um ciclo vicioso. Sim. Que parece que nunca tem fim, né? Há uma distribuição de cargos, né? Dada a abertura, né? Dada pelo próprio Poder Executivo. Cargos esse que já são negociados nessa época, pré-eleitorais, né? O vereador parece que já entra com a necessidade de empregabilidade de diversas pessoas. Que ele promete, né? A maioria promete. Porque ele promete essa empregabilidade para diversas pessoas. E para ele ter a honra lavada eleitoralmente, ele acaba se submetendo a essa subalternidade perante ao Poder Executivo. Aí ali, né, a gente vai verificar que vai gerar outro ciclo de influência, porque essa abertura dessa empregabilidade aberta, porque o executivo é que tem a maior quantidade de cargos, vai gerar também uma influência lá dentro da casa. Sim. Foi um dia que você falou, essa casa vai acabar virando embuchadinho da prefeitura. E são situações que você percebe, claro, de você ter um único vereador independente, ele acaba sendo prejudicado, né, com até suas colocações. Mas, se a população te elege vereadora, você tem que cumprir a sua prerrogativa como vereadora. Não está dentro da sua função responder qualquer tipo de requerimento ou de atividade do parlamentar pelo Poder Executivo. Porque você não é membro do Poder Executivo. E eu vi em um dos requerimentos uma resposta do vereador. Não, mas não é para essa secretaria. Não. Se o vereador errou no seu requerimento, quem vai responder é o secretário, porque ele está ali nomeado para isso. Não é o outro vereador que vai dizer está ou não está para esta secretaria. Pelo fato de que ele se colocou ali no papel de executivo, como se eu fosse membro do Poder Executivo. Então, a gente percebe que as coisas vão se confundindo muitas vezes. Não vai sendo. E essa educação política, embora Itabuna não seja o único lugar do Brasil que é dessa forma. E Itabuna tem uma questão particular, que ela nunca reelegeu o prefeito e geralmente ela muda mais de 2/3 da Câmara. Geralmente. Né? Eu acho que isso é problemático, né? Na gestão do prefeito. Será que já não é uma consequência, Guinho? Eu acredito. Esse ciclo vicioso? Exato, não dá certo. Eu ia comentar a impressão que eu tenho, Manu, já passa na palavra para vocês que Vivi também quer falar. A impressão que eu tenho é que isso não gera políticas públicas estruturantes para o município. Não. Isso não altera, porque é tanta gente para pagar cargo, é tanto favor para ser cumprido, entendeu? Que não sobra dinheiro público para fazer efetivamente as mudanças necessárias. E você vê uma cidade estacionada há décadas. E o pior de tudo não, o melhor de tudo, eu digo, que além de não gerar política pública, não gera também o voto. Porque se gerasse o voto, eles conseguiriam a reeleição. Era isso que eu ia falar. Entendeu? Não reelege. É a mesma política aplicada por todos. Não olham para trás. Eu ia citar agora, por exemplo, lá que o presidente da Câmara era o Rui Machado, que era chamado de Rui Porquinho. Sim. Na eleição daquela Câmara, só ele foi eleito.
E você não concorda comigo que isso mostra uma insatisfação da população em relação ao governo? Era isso que eu ia comentar. Essa rotatividade, apesar de todo esse assistencialismo, de toda essa conjuntura, mostra que isso não satisfaz a população. Que a população se sente não atendida. Mas também porque a população ela cria uma expectativa errada do parlamentar. Porque ela vota no vereador achando que ele é vereador do bairro dela. Isso é verdade. Aí o vereador ganha a eleição, não consegue atender com as expectativas do bairro. Sim. Né? Porque ele pensou, não, nós elegemos um vereador, eu tenho que cobrir canal, eu tenho que asfaltar o bairro, eu tenho que trocar todas as lâmpadas, aqui não tem que ter assalto, aqui não tem que ter nada. Aí o vereador não consegue fazer nada disso. No máximo uma máquina que vai passar ali 2 vezes, 3 vezes em 4 anos. Então a população vai dizer, não, elegi esse vereador, não fez nada, não vou votar mais não. Entendeu? Por que eu digo isso? Porque eu não fui eleito vereador com a política de bairro. Né? Não fui. Mas o bairro que eu morava sempre me cobrou de uma forma ações para o bairro, como se eu tivesse feito uma política de prometer, assim, não, se eu for eleito eu vou cobrir o canal, se eu for eleito aqui não vai ter mais lama, vai ser asfalto no bairro todo, entendeu? Não foi essa política que eu fiz, nunca fiz. Mas a população tem esse olhar de que o vereador eleito é o vereador do bairro. E eu sempre falo para a população, Itabuna tem mais de 90 bairros, mas só tem 21 cadeiras. Então você só vai ter 21 bairros representados e os demais não têm representantes. Então o vereador ele não é do bairro, ele é da cidade. Ele está ali para criar leis que vai ser benéfico para todo o povo. Exatamente. Quando eu fiz a lei da regulação, não foi para beneficiar o povo do meu bairro, foi para beneficiar Itabuna. Quando eu quis derrubar, né, e briguei, conseguimos derrubar o preço da passagem de R$ 3,50 para R$ 2,70, não foi para beneficiar os moradores do Vila Nara, foi para beneficiar quem usa o transporte coletivo na cidade. Então é essa educação política que a população precisa abrir a mente de que ela não vota no representante do seu bairro. Porque se quer representante de bairro, vota no presidente de bairro, não no vereador. Na cidade. Vivi? Eu lembrei muito sobre um livro de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, que ele fala exatamente sobre esse jeitinho brasileiro, tal do nepotismo. E aí ele traz o conceito que é o homem cordial, que ele fala que é aquele homem que está baseado apenas nas emoções e deixa a lógica de lado. E é exatamente isso que a gente percebe, porque quando há a questão das moções, por exemplo, de entregar títulos, quando há... tem essa finalidade. Quando há pessoas que são familiares ou pessoas que ajudaram na campanha dentro da própria Câmara. Quando há... por exemplo, marquei uma consulta que seria uma função do quê? Da Secretaria da Saúde. Então, quando há todo esse sistema, a gente percebe que o particular, a moral, né, também do vereador, está sendo colocada à frente de tudo. A expectativa está toda sendo concentrada ali e deixando de lado a sua real função, sim, que seria essas 4 funções que vocês falaram aí. E eu achei interessante falar sobre isso. E até a questão do título também é utilizado com a intenção de ter o voto. Eu lembro, né, tipo, você tem uma mulher, né, que recentemente foi homenageada, não vou citar o nome dela em respeito, mas eu pensei que a homenagem a ela era pelo serviço prestado. Mas não, o objetivo é porque ela tem uma influência numa comunidade e queria o voto dela. Ela seria candidata a vereadora, não vai ser mais o candidato a vereadora, vai apoiar o vereador que deu o título a ela. Então é dessa forma. E aí eu falo assim, meu Deus, sempre eu fui na contramão, né? Porque quando a minha primeira Otaciana Pinto, por exemplo, né? Lembro que uma tenente foi a primeira comandante, não sei, do Maria da Penha aqui na cidade. A Laís. Né? E aí ela se destacou muito na cidade, né? Várias audiências públicas lá na Câmara. Abraço pra ela. Aí eu dei a Otaciana pra Laís. Nunca nem liguei pra ela pra pedir um voto. Né? Ou pra saber, olha, sua família vai votar comigo porque eu lhe dei a Otaciana Pinto. Nunca, de forma alguma. Porque eu dei o título de Otaciana Pinto para a tenente Laís pelo trabalho que ela fez na cidade. Sim. De grande notoriedade. Entendeu? Então, foi exatamente por isso. E todas as minhas, né, seja o título de cidadão, Otaciana Pinto, eu votei contra o José Adervan, a comenda José Adervan. Foi o único que eu votar contra. E aí uma polêmica terrível. E aí a população, rapaz, como é que você vota contra a comenda José Adervan? Falei, em respeito a José Adervan. Pelo fato de que você pegar um cidadão que tem um blog, que ele só tem o blog dele para ele ter um contrato na prefeitura, um cidadão que não tem capacidade nenhuma como
a gente vê aí, como a gente citou aqui, situações de não respeitar o outro, de utilizar o seu blog para agredir, para cometer crimes. Esse cara ser condecorado com a comenda de José Adervan é um desrespeito à memória de José Adervan. Ou a gente coloca requisitos aqui que vai travar de certas pessoas receberem essa comenda, ou a gente vai utilizar a comenda de José Adervan para fazer barganha eleitoral. Entendeu? Então, essa visão que eu tive não foi contra a comenda, foi respeito à memória dele mesmo. Como, né, já existiu vários debates, né, com todo respeito, mas a memória de Otaciana, a memória, né, até da história da cidade, em você dar o título cidadão a uma pessoa que nunca prestou nenhum serviço de cidade, mas que ela vai patrocinar a campanha do vereador. Bom, como o Política Sem Mistério, ele é um programa, como a gente inicia e vai falando durante o programa e termina dizendo que o Política Sem Mistério, ele tem esta finalidade de mostrar para você a legislação, as políticas públicas, os institutos, os funcionamentos dos órgãos políticos, das instituições e dos poderes do município, do estado e da União, para que você compreenda e participe, se faça presente dentro desse exercício político, que é a sua vida. Aqui você está vendo que tem um ciclo vicioso entre, né, Câmara Legislativa e governo municipal, e a gente não se está tratando aqui especificamente no caso da cidade de Itabuna. A gente está tratando do exercício municipal do executivo com o legislativo de qualquer câmara no espaço, no território brasileiro que tem esse mesmo perfil. Então, diante disso, aqui, Guinho até mencionou, trata-se de um ciclo vicioso, onde é colocado dentro desse jogo de influência para se manter nos espaços de poder através de cargos, de comendas, de congratulações, de moções, enfim, de tudo isso, precisa de você, cidadão, cidadã, participar, eleitor, perguntar para o seu vereador quais são os projetos que ele já teve e o que o seu poder executivo tem feito em benefício da cidade. Não a respeito de um ou outro grupo político. Ô Rafa, já que está encerrando o nosso tempo, nós queremos chamar aí a Agenda dos Povos Originários, porque teve Festival da Farinhada lá na Serra do Padeiro, Sim. na aldeia dos Tupinambás. Um grande ato político, uma farinhada cultural das mulheres para distribuir farinhada para todas as mulheres de todas as comunidades do sul e extremo sul da Bahia. Olha que Isso é um ato político. a gente ser o nosso. Que ato político maravilhoso, feito por mulheres. Dá para mostrar aí, Rafa? Dá tempo da gente mostrar que a gente avançou aqui no tempo? Bom dia, Política Sem Mistério. Olha como tá aqui a minha aldeia, vou mostrar pra você. Hoje vai acontecer a feira, né? A feira coletiva Tupinambá de Serra do Padeiro, a feira da farinhada das mulheres. Isso aqui tá muito bonito, olha. O pessoal tomando café. Então, para garantir, tem que pegar a sua sacola, pegar seu dinheiro e venha pra feira, que a feira tá incrível, tá fantástica. Foram 4 dias de trabalhos, né? Arrancando a mandioca, descascando a mandioca, depois todo o processo da farinhada, a feitura dos beijus, e agora é a hora da distribuição, né? É uma farinhada onde reúne mulheres do sul e do extremo sul da Bahia, Pataxó e Pataxó-Ranrã e Tupinambá, para esse grande evento, para levar alimento para casa, que isso é maravilhoso. Hoje é o último dia. Levando esse conhecimento de como é todas as etapas de uma farinhada, seja da arrancagem, da raspagem, da torragem e de toda a parte produzida de beijos. E no final é muito gostoso que a gente costuma distribuir
na feira. É uma feira que a gente usa a dinâmica de venda. Então, todo mundo tem sua barraca, né? A de farinha torrada, a de goma, a de beiju seco, a de beiju na palha. E aí, as pessoas da comunidade que participaram desse ato vêm para o momento da feira e todas aquelas mulheres, né, que estão ali dentro daquele período também levam muita coisa para casa. Então, assim, é um ato bastante bonito que nós fazemos, e não só para a questão indígena, porque também nós doamos para o CRAS de São José da Vitória, nós doamos também para as secretarias também, para poder fazer distribuições para famílias que precisam, e também para a igreja de Guararema também. O nosso vice-prefeito Anderson Bruno, né? Anderson, por que te chama de Guinho? Todo mundo pergunta. Lá bem estou. Eles nada a ver. Meu irmão mais velho é Gladstone. Sim, inglês. Gladstone. E aí, quando ele nasceu, uma tia minha colocou a apelido de Gil. Isso que era mais fácil chamar. E aí todo mundo chamou ele de Gil. 2 anos depois eu nasci. E aí meu pai inventou de colocar Anderson ao invés de Anderson. E aí, explicou um pouquinho. Anderson. E aí ela disse que pra combinar com Gil ia botar Guinho. Voltava já também. Se a gente cantasse, assim, Porque hoje, na hora que eu fui ler a mini bio, eu falei, onde está o Guinho aqui? Não acho que fala. E assim, Registro. quando eu fui ser candidato a vereador, eu falei, agora eu vou colocar qual o nome? Porque na UESC todo mundo me chamava de Anderson. E na igreja todo mundo me chamava de Guinho. E aí eu falei, se eu colocar só Anderson, algumas pessoas não vão conhecer. E se eu colocar só Guinho, não vão conhecer também. Aí coloquei os dois, Anderson Guinho. Quando ganhei a eleição, aí chamaram de Anderson do Guincho, porque ganhou Nel do Bar, Alex da Oficina, aí me deram um guincho. Olha, passando aqui para as considerações finais, é muito importante a gente colocar esse programa, porque a Câmara dos Vereadores, né, a nossa Câmara Municipal Legislativa, que exerce esse importante papel de legislar as questões municipais, de fiscalizar o orçamento público municipal, de assessorar o prefeito aí na implantação das políticas públicas, de aprovar, né, as contas municipais. E, infelizmente, esse patrimonialismo, na forma hoje da nossa contemporaneidade, tem esvaziado isso. Então, a gente faz esse programa como uma forma de alerta. Aqui não é uma questão partidária, não é questão de políticas, de figuras políticas, né? Apesar que hoje aqui a bancada é composta por todas nós aqui somos figuras políticas. Mas a gente tem aqui uma missão muito maior, é chamar a população para uma reflexão política a respeito do papel e exercer. Porque eu digo, Guia, você me disse que torna-se, de fato, um ciclo vicioso, né? A prefeitura exerce a sua influência forte dentro da Câmara dos vereadores, os vereadores acabam se submetendo por uma questão eleitoreira de dívidas, né, que são contraídas para serem eleitos através de influências, de empregabilidade, mas o prejuízo maior no final desse casamento é a população. Quem paga a conta deste lance matrimonial, que não tem, né, saúde coletiva, quem paga a conta de tudo isso é a população, que não vai ter o insumo, né, médico num posto de saúde, não terá qualidade no ensino, né, não terá as obras, realmente obras, vamos dizer, não é fake, obras realmente de infraestrutura, né? Não terá promoção do ser humano, não haverá
diversos instrumentos na saúde, na educação, na cultura, no esporte, para promover. Então, a conta fica cara para pagar. Não fecha. Não fecha. A gente sabe que hoje o legislativo em si, quando eu era vereador, nós tínhamos um repasse de 1.300.000 para a Câmara, que é para o funcionamento do Poder Legislativo. Então, manter o Poder Legislativo já é caro. Já é caro. Já que sai da conta do bolso do contribuinte. Então, além disso, você ter uma bancada de que para você ter uma sustentação, ela requer, cada vereador tem uma média de mais de 80, 90, 100 cargos, que isso, e falando de um salário mínimo, você vai ter aí mais de 80, 90, 100 mil reais por mês, por parlamentar, é um absurdo. É claro que isso não estou dizendo que é a realidade geral do nosso município. Claro que uns podem ter, outros não. Mas a gente não quer que a Câmara esteja ali para criticar. Não, porque às vezes parece, não, eu tenho que estar lá para criticar. Não, a Câmara seja um poder independente, cumpra a sua função de fiscalizar e o que foi errado, buscar o meio de corrigir ou de denunciar. E se tiver qualquer tipo de improbidade, ilegalidade ou de corrupção, se for preciso, caçar o mandato do prefeito que casse, ou do vice-prefeito ou de secretário, quem for. E a população, ela vai ter um resultado positivo. Porque existe até uma frase que diz: quando a prefeitura é forte, a Câmara é fraca. Quando a prefeitura é fraca, a Câmara é forte. Por quê? Se você tem um executivo que trabalha nos bairros, que leva a infraestrutura, que leva a saúde, que leva a educação, que leva o social, você não tem necessidade desse assistencialismo ou dessa inversão de função no poder executivo, do legislativo. Por isso que diz que a Câmara fica fraca. Mas por que fica fraca? Porque o vereador muitas vezes abre mão da sua função. Porque se ele for lá cumprir com sua prerrogativa, com certeza os dois serão fortes. Então a gente acredita e defende sim a harmonia entre os poderes, mas que não haja subserviência, que não haja uma continuidade de um poder para o outro. Que o vereador, e eu sempre dizia para os meus colegas, que quando eu falava, procure o Ministério Público, não, só um poder. A mesma função que o Ministério Público tem de fiscalizar, eu tenho e os senhores têm. Exatamente. Inclusive, de chegar até uma cassação, se comprovado qualquer improbidade. Então, eu não vou transferir para o Ministério Público ou para a Justiça a minha obrigação. Eu fui eleito para isso. Ou seja, nós também, com essa cultura, botamos na cabeça da população que tudo é o Ministério Público. Porque a Câmara se omite de fazer sua função. Então, segue aí. Mas a gente está aqui muito, muito agradecida com o nosso vice-prefeito, Anderson Guinho. Anderson Guinho aqui, que deu um excelente esclarecimento a respeito dessa relação, que hoje é bastante dificultosa, viciante, promíscua, entre Câmara de Vereadores e Poder Executivo, que leva ao desperdício do dinheiro público, que enfraquece ambos os poderes, acaba não tendo uma reeleição e, de fato, o prejuízo é para a população. Então, a gente agradece imensamente a tua presença aqui. Brilhante. A gente percebe aqui com a tua palavra, a gente já o conhecia, como vereador, já conhece como vice-prefeito desse município importante para o estado da Bahia. Desejamos muita sorte na sua carreira política. A gente parabeniza pela tua postura íntegra, ética e incisiva diante dos erros, Então, tem aqui todo o nosso respeito e agradecemos. Então, a gente agradece aqui a você que acompanhou Política Sem Mistério, que tem essa motivação de você ir atrás do seu vereador. Pergunte a ele quais são os projetos que ele tem e está executando em prol dessa cidade. Se ele está realmente fiscalizando a atuação do prefeito ou não, Isso pode trazer grandes prejuízos para você que vai precisar de saúde, vai precisar de médico, vai precisar de segurança pública, educação, esporte, toda a infraestrutura. Então, o Política Sem Mistério é apresentado por mim, Lisdeire Nobre, André Peixoto, Viviane Leite, Manu Portela, Jéssica Tupinambá, editado por Rafael Gani e aqui dirigido também por mim e Barbosa Filho.
A gente deseja para você um excelente final de semana e que a gente se encontre aí no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TVI com Política Sem Mistério. Tchau, tchau!